Eu e meus amigos, Ana, Lucas e Felipe, estávamos à procura de um lugar afastado da cidade para relaxar. A rotina estava estressante e a ideia de escapar para um lugar isolado, em uma cabana no meio do nada, parecia a solução perfeita. O que nós não sabíamos era que ao entrar naquela cabana, nós nunca mais seríamos o mesmo. Antes de continuar essa história, eu já vou te convidando para que você inscreva-se no canal, deixe like nesse vídeo, compartilhe e deixe um comentário. Se você ainda não é um inscrito do nosso canal, faça isso. Abaixo, nós vamos te deixar algumas informações que com certeza irão te interessar. E se você ainda não é um apoiador do nosso canal, nós vamos clamar para que você seja um apoiador do nosso canal com doações. Você pode doar como bem desejar, por vídeo assistido, por dia, por semana, por quinzena, por mês. Você decide. Ana foi a primeira a sugerir o nosso destino. Encontrou uma cabana à beira de um lago que parecia tirada de um conto de fadas. A descrição era de um lugar calmo, perfeito para passar um final de semana longe do mundo agitado da cidade. Aceitei o convite, sem pensar duas vezes. E logo estávamos nos preparando para a viagem. Eu, que sempre fui cético, não fazia ideia do que estava nos aguardando. Chegamos na cabana exatamente numa sexta-feira à noite. Ela era charmosa, mas tinha algo um pouco estranho. Algo que eu não conseguia identificar. Estava vazia, exceto por móveis simples e uma lareira que parecia nunca ter sido usada. O lago, que ficava a poucos metros da cabana, tinha uma aparência misteriosa, com a água escura que refletia a luz da lua, quase como se fosse um espelho. Logo, acendemos a lareira e nos acomodamos. A noite estava fria e silenciosa. O único som que podíamos ouvir era o das árvores balançando com o vento e o ocasional farfalhar das folhas secas. Depois de uma boa refeição e algumas risadas, decidimos sair para uma caminhada ao redor do lago. Na noite, o ar estava pesado e o frio parecia penetrar até os ossos. A água do lago estava quase imóvel, estagnada, mas algo não parecia estar bem. As árvores ao redor do lago tinham um formato estranho, curvadas, como se estivessem se inclinando para algo. E o silêncio. Nunca o silêncio foi tão pesado. Aquilo assustava. Aquilo realmente nos assustava. Não havia som de animais, não havia som de insetos. Era como se a natureza estivesse retida ali, aguardando e esperando algo acontecer. Vamos voltar para a cabana, pessoal, falei eu. Está começando a dar uma sensação estranha por aqui. Sempre eu fui um dos mais sensatos, ou mais medroso, como diziam. Mas por algum motivo, algo me dizia que deveríamos voltar. Ou talvez ficar. O mistério sempre me impulsionou, mas me assustava. Havia algo mais ali. Algo que eu precisava descobrir, ao mesmo tempo em que tinha um medo dentro de mim muito grande. No entanto,
O rosto de Ana estava pálido e os olhos de Felipe estavam fixos em algo à distância. Acho que estamos sendo observados, ele murmurou. Pelo que? Já perguntei nervoso. Antes que ele pudesse responder, ouvimos um som. Primeiro, um leve sussurro, depois um rangido, como se algo estivesse se movendo entre as sombras. O vento aumentou de intensidade, fazendo as árvores balançarem violentamente. Eu ainda estava tentando racionalizar, pensar em tudo o que estava acontecendo. Tentava entender o contexto daquela situação. Insisti que era apenas o vento e sugeri que voltássemos para a segurança da cabana. Mas Ana parecia perturbada demais. Ela não conseguia tirar os olhos de um ponto no meio do lago. Eu vi algo, disse ela. Eu vi algo se movendo. Sua voz estava baixa e tensa. Decidimos então voltar para a cabana, mas a sensação de que algo nos observava não desaparecia. Ao chegarmos, Felipe foi o primeiro a entrar e acendeu a luz. A cabana estava tranquila, mas tinha algo errado. A porta da frente estava ligeiramente aberta, como se alguém tivesse entrado. Ninguém ali tinha aberto a porta e ninguém sabia como ela estava daquele jeito. Alguém entrou aqui. Mas estávamos todos fora, disse Lucas, enquanto olhava ao redor. Uma expressão desconfortável tomava conta de nós todos. Quando Lucas foi verificar, não encontrou ninguém, mas notou que a lareira estava acesa. Não havíamos colocado mais lenha, e naquele momento ninguém tinha mexido nela. O clima ficou tenso, e todos nós começamos a sentir uma pressão no ar. Estávamos cansados, mas não conseguíamos relaxar. A sensação de estar sendo observados só aumentava. Então, decidimos dividir as tarefas. Felipe e Lucas iriam explorar o andar de cima, enquanto Ana e eu ficávamos no andar inferior, tentando encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Para mim, uma situação confortável. Eu não tinha nenhuma intenção de subir para o andar de cima. Foi quando encontramos algo no porão da cabana. Havia uma pequena porta escondida atrás de uma pilha de madeira velha, quase impossível de se notar. O cheiro do mofo era forte. Mas não foi o cheiro que nos fez abrir a porta, era aquele som, um som leve, como um murmúrio vindo de baixo. Ana hesitou, mas a curiosidade a venceu e ela abriu a porta. Descemos as escadas lentamente. As madeiras rangiam, nossos corações batiam forte, quase que podíamos ouvir o tic-tac do coração um do outro. O que encontramos lá embaixo era indescritível. O porão estava cheio de velas queimadas e no centro havia uma grande pedra lisa coberta por símbolos estranhos e incompreensíveis. Ao redor da pedra estavam objetos bizarros, correntes, pedaços de tecido rasgado e algo que parecia ser um espelho antigo. O mais perturbador era aquela sensação de que algo estava presente ali, mesmo sem que pudéssemos enxergar. Isso não está certo, sussurrei, muito nervoso, tentando manter a calma. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, ouvi algo vindo atrás de nós. Viramos rapidamente e vimos uma figura encapuzada, de olhos vazios, nos observando.
O ar ficou pesado e uma sensação de terror absoluto tomou conta de mim. Não sabíamos o que estava acontecendo, mas sabíamos que não podíamos ficar ali por mais tempo. Corremos de volta para a cabana, para cima, mas ao olharmos pela janela, vimos a figura se aproximando do lago, correndo, como se estivesse flutuando e desaparecendo nas águas escuras. A sensação de que não estávamos sozinhos na cabana nunca desapareceu. Mas antes de sair correndo para o carro, decidi dar uma última olhada para aquele lago. Foi então que eu vi algo terrível. As águas estavam se movendo, mas não de uma forma natural. Elas estavam se agitando, como se uma grande força estivesse se elevando debaixo da superfície. Foi então que a verdade veio à tona. Aquela cabana, o lago, tudo estava ligado a algo muito mais antigo e sombrio do que poderíamos imaginar. Não estávamos apenas observando um fenômeno estranho. Nós fomos atraídos para ali, como peças de um quebra-cabeça maior. E quando finalmente chegamos à estrada, vi pela última vez o reflexo de algo em minha janela. Era o espelho. O mesmo espelho que estava no porão, agora refletindo as nossas faces, mas de uma maneira distorcida, grotesca. O que quer que tenha nos atraído para aquele lugar, sabia exatamente o que estava fazendo. Eu olhei para os outros e foi aí que eu percebi que não éramos mais os mesmos. Algo tinha nos marcado e aquele final de semana jamais ia sair das nossas mentes. Mas sabe o que é mais assustador? O espelho não mais refletia os nossos rostos. Ele refletia algo que estava conosco e ele sabia os nossos segredos e medos mais profundos. Seguimos na estrada até desaparecer.